J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Daniel disse para ele que a cabeça da estátua era o reino de Nabucodonosor. Os braços da estátua, Daniel disse que seria o próximo reino que viria, os Medo e Pérsia. Chegando no ventre da estátua, Daniel mostrou que seria a Grécia que governaria o mundo. As coxas da estátua representavam o Império Romano que governou o mundo. E a última parte da estátua, que são os seus pés, representa o Império Romano que se dividiu em 10 países. E hoje esses 10 países fazem parte da Europa, onde se localiza Emmanuel Macron. Your class has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial não é nada mais e nada menos do que o governo do anticristo, o governo da besta sendo estabelecido sobre a face da terra. Existem homens, meus irmãos, na face da terra que trabalham para trazer o governo do anticristo, o governo da besta para cima da terra. Ó, meus, como é que eles fazem isso? Eles elegem políticos, eles elegem prefeitos, vereadores, governadores e presidentes sobre as nações, porque assim esses homens vão estar alinhados com o pensamento deles. Qual é o pensamento deles? Estabelecer um governo único, estabelecer uma moeda única, estabelecer um homem na liderança de todos esses demais homens, que é o anticristo, o filho da perdição. E tudo indica que Emmanuel Macron é o filho da perdição, é o anticristo. Até o seu nome, Emmanuel, está registrado no livro de Isaías, capítulo 7 e capítulo 8. O chefe de Estado francês salientou ainda que guerras comerciais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI contra as tendências nacionalistas e de isolacionismo. The French president has laid down the law during his first defense policy speech, saying he will not tolerate dissent from the military. Je suis votre chef et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Já estão falando em obrigar as pessoas a receber a vacina. A liberdade das pessoas já foram tiradas e as pessoas aceitaram. É por isso que lá na inauguração do túnel, meus irmãos, naquele vídeo lá da inauguração do túnel, as pessoas aparecem caminhando como um zumbi. Eles estão mostrando que as pessoas já foram dominadas, as pessoas já foram doutrinadas por eles. E eles estão mostrando ali que as pessoas vão ter que andar conforme as leis que eles criarem.
um aplicativo por meio de QR Code que indica exatamente o quê em relação ao coronavírus? Maria, é uma história bem assustadora, estilo Big Brother. Na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com um código QR. Se o código tiver verde, você pode passar. Se tiver amarelo, 1 semana em casa. E se tiver vermelho, 2 semanas em casa. É uma história bem assustadora, estilo Big Brother. Reconhecimento facial está em toda parte na China. São 200 milhões de câmeras em todo o país. Impossível embarcar num trem ou avião sem ser observado. A China hoje está se tornando um grande estado de vigilância. Um Big Brother com 1 bilhão e 400 milhões de participantes. E um governo que vê tudo e sabe tudo é um governo que controla tudo. This would be the time because you really need to bring China into the creation of a new world order, financial world order. Por isso que Emmanuel Macron, no ano de 2018, foi lá para a China para poder estabelecer a nova ordem mundial. Ele foi lá para a China para unir com a China. A Europa se juntou com a China para poder derrubar os Estados Unidos. Macron foi lá para a China conversar com o presidente de lá, porque eles querem criar a nova ordem mundial. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. This is profound. She said the very idea of human beings being some sort of a natural concept is going to change, and that our bodies are going to be so high-tech we will not be able to distinguish between what's natural and what's artificial. This is the merger of man and machine. This is the transhumanist agenda. This is the World Economic Forum's official video from their own YouTube channel. Blair was the original pen name of George Orwell, who wrote the science fiction novel 1984. The dark vision of a future society with an oppressive, dominant ruling state that controls the activities and behaviours of its people through high surveillance and total government invasion on privacy. Orwell's 1984 remains one of the most powerful warnings ever published against the dangers
of allowing the state or the government to take control of its citizens. History has proven time and time again that all governments given too much power by its people will in time turn into tyrannical, oppressive dictators, just as Orwell was predicting. So what was George Orwell warning us against? Orwell was telling us where the world was ultimately heading. He spoke of a world making progress towards pain, a world of fear and rage, the destruction of everything, the breaking down of what they would consider old habits of thought, such as ties to family and cutting the links between men and women, for example. Basically a future with no wives and no friends. With children taken from their mother at birth, there'll be no love except the love of Big Brother. There'll be no distinction between ugliness and beauty, no enjoyment of the process of life. All the competing pleasures would be destroyed, and that men would lose their most human qualities, becoming soulless human beings in the process, and they wouldn't even be aware that this change had taken place. So who was George Orwell? Where did he get these ideas to make these predictions about the future society that we're finding ourselves in? Some say that he became disillusioned, and he had second thoughts about the beliefs and ideas of the ruling masters, and that he decided to reveal the hidden plans of the New World Order, which is where 1984 comes in. Others contend he was doing exactly what his masters had employed him to do, to let the public know what was really going on behind the scenes. Whichever viewpoint is taken, the fact remains that Orwell knew the agenda and transferred these ideas into fiction. Orwell in his early years won a scholarship to Eton College, a well-known education centre for the ruling establishment's offspring, the elite training ground for British leadership. And it was around 1917 at Eton that Orwell was educated by Aldous Huxley, who would later author another well-known book of a controlled future society, Brave New World. A society of medicated contentment with a widely accepted eugenic-supported class system and a government-enforced obsession with consumerism, and that was in 1932. Is it just a coincidence two of the best-known books depicting a dehumanized, controlled future society, the destruction of individuality and freedom, were written by two men who knew each other? And years later, Aldous Huxley wrote Orwell a letter complimenting him on 1984. I mean, you can't make this stuff up. They're coming out plainly and using the term New World Order, even in the mainstream media. They're not trying to hide it anymore, folks. I mean, it is coming out clear as day that right now we're seeing the call for a new world order. I mean, here's the Time magazine with right there the Great Reset, which is the theme 2021, and there you can see a picture of them kind of like reconstructing the earth. Again, New World Order right in your face. Eles vão resetar a humanidade inteira. O reset mundial, na verdade, é a própria introdução da nova ordem mundial. É a nova ordem mundial sendo estabelecida. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma grande crise e as nações aceitarão a nova ordem mundial. David Rockefeller. Je suis votre chef. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Daniel disse para ele que a cabeça da estátua era o reino de Nabucodonosor.
Os braços da estátua, Daniel disse que seria o próximo reino que viria, os Medo e Pérsia. Chegando no ventre da estátua, Daniel mostrou que seria a Grécia que governaria o mundo. As coxas da estátua representavam o Império Romano que governou o mundo. E a última parte da estátua, que são os seus pés, representa o Império Romano que se dividiu em 10 países. E hoje esses 10 países fazem parte da Europa, onde se localiza Emmanuel Macron.